povo de Deus. Que a paz do Senhor venha ao nosso encontro. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Glória ao nome do Senhor. Jesus maravilhoso, tu és um Deus santo e poderoso, Pai. É por isso que a gente se reúne para te dar a honra, a glória. É para isso que a gente se reúne para te adorar, porque tu és um Deus digno, forte e poderoso. Ah, Deus, como a gente se sente grato e honrado por um dia ter sido chamado por ti e recebido a tua confiança. Obrigada, Pai. Obrigada. Glórias a Deus. Provérbios 24, quero ler com os irmãos o versículo de número 10. Quem achou diz glória a Deus? Glória a Deus. Quem ainda não achou diz Senhor, tem dozinha de mim? Hã? Tem uns dozinhos aí ainda, né? Vamos lá. Glórias ao Senhor Jesus. Deus é bom? Amém. Maravilhoso? É, maravilhoso. Provérbios 24, 10. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vamos ler novamente? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Feche os seus olhos. Oh, Jesus maravilhoso. Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra revelada a nós. Senhor, eu oro para que tenhamos entendimento da Tua mensagem, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe que eu te busquei pedindo para que o Senhor falasse a mim qual seria o Teu recado para essa noite. E eu te busquei e o Senhor falou comigo. E durante toda essa tarde eu escrevi, durante toda essa tarde eu meditei, esperando em Ti uma resposta. E eu creio, Senhor, que estamos com as Tuas palavras nas mãos, Senhor, a Tua vontade, o Teu desejo, os Teus propósitos, os Teus desígnios. Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade de agir no nosso meio. Faz o que Tu quiseres, ó meu Deus, ó meu Rei. Ah, Senhor, toca no mais profundo da nossa alma. Divide, ó Deus, juntas e medulas. Divide, Senhor, a alma do Espírito. Faz essa divisão, porque a Tua palavra é a espada de 2 gumes, a única capaz para fazer isso. Senhor, nos confronta se necessário for, mas nós queremos sair daqui hoje tendo subido um degrau a mais na fé, tendo chegado mais pertinho de Ti, em nome de Jesus. E todo espírito contrário à palavra de Deus, todo espírito maligno que traz a incredulidade, que traz a frieza, que coloca dúvida nas pessoas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. E todo mal se afaste dessa igreja, se afaste daqueles que já estão aqui dentro, em nome de Jesus. Eu oro neste momento para que o bálsamo do Senhor desça dos céus e visite os corações que estão me ouvindo neste momento. Senhor, cura as feridas, trata as feridas, ó Deus. Não deixe que ninguém no nosso meio esteja triste, angustiado ou preocupado, porque senão a Tua palavra não vai cair num bom terreno. Ah, Senhor, eu oro neste momento para que o Senhor renove os meus irmãos e dê uma porção de ânimo, uma porção de alegria, em nome de Jesus. Que o fruto do Espírito Santo seja manifesto na vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Deus maravilhoso. O tema da mensagem hoje é: diga ao fraco, eu sou forte. Está vendo aqui na tela?
Tá vendo aqui na tela? Será que o computador consegue enxergar aqui na tela também? Vamos ver aqui. Diga ao fraco, eu sou forte. É texto bíblico. Até o final da mensagem você vai descobrir que é texto bíblico. Vamos fazer isso, meu amado? 1, 2, 3. Diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Amém. Oh, glória. Jesus maravilhoso. Irmãos, quando o rei Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele já estava numa fase bem madura da sua vida. Já tinha passado por muitas experiências, já tinha tido muitas conquistas, muitas vitórias, muitas experiências com Deus. E Salomão sabia o que estava escrevendo, porque ele estava inspirado pelo Senhor. E ele escreve aqui no 24:10 de Provérbios: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Devemos nos lembrar que Salomão foi um rei. Foi ou não foi? Foi rei. E rei vai à frente da batalha. Rei enfrenta lutas. Rei enfrenta adversidades. Rei, assim como ele dá ordem, traga meu cacho de uva, o meu cálice, ele também tem que colocar o rosto na linha de frente da batalha e muitas vezes pegar a espada e fazer aquilo que é difícil de fazer. Muitas vezes o rei tinha que fazer coisas que para o ser humano não era agradável, mas ele precisava fazer, ele precisava tomar decisões, ele precisava ter pulso forte, firme, corajoso, porque senão o outro tomaria seu lugar, senão ele não seria rei, senão ele não teria domínio. E esse rei sabia muito bem o que ele estava dizendo. Quando ele escreve, diga ao fraco, eu sou forte. Quando ele escreve, se te mostras fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Quando nós passamos por situações alegres e felizes, quando está tudo indo bem, é fácil dar um sorriso. É ou não é? Quando tem dinheiro no banco, é fácil sorrir, se alegrar. É ou não é? Quando o namoro está começando e é só love, é bom? É ou não é? É bom. Emprego novo, só vitórias, elogios do chefe. É bom ou não é? É bom. Quando os filhos estão obedecendo, melhor ainda, né? Se tem uma coisa que entristece pai e mãe é quando os filhos desobedecem, né? Deixa a gente triste. Quando eles aprontam, os pais ficam preocupados, choram. Quando as coisas vão bem, é fácil sorrir, é fácil se alegrar. Até como foi lido aqui, né, no início do culto, a Daiane comentou, quando está bem, quando é alguém de bem, é fácil cumprimentar, abraçar. Quando as coisas vão bem, parece que tudo fica mais confortável e a gente vai caminhando, e a gente vai levando a vida, as coisas vão acontecendo. E parece ser fácil. Parece ser fácil até vir na igreja. Porque quando a gente está bem, que legal. A pastora já começa o culto, que aquele louvor de júbilo, alegre, eu vou poder pular e dizer: todo dia é dia de adorar ao Senhor. Né? A gente jubila na presença de Deus. A gente consegue dar aquele abraço forte em quem está por perto. Quando as coisas vão bem, parece que o resto está muito bem. E quando as coisas não vão tão bem, como é que fica? Quando as coisas parecem assim, sair daquela engrenagem, porque quando a máquina está ali funcionando e os seus eixos estão ali bem ajustados, aquela máquina vai funcionando sem ter ruído, sem ter barulho, porque está tudo ali funcionando nas engrenagens, está tudo certinho, e vai girando e as coisas vão acontecendo. Agora, se o eixo daquele sai do lugar, se uma engrenagem sai do lugar, primeira coisa é um ruído, barulho, tem alguma coisa fora do lugar, que nem motor de carro, né? Você está dirigindo, de repente, ouve um barulhinho, opa, tem alguma coisa que está errada.
Alguma coisa que está errada. Esses dias nós estávamos indo em direção do mercado municipal, ali no Maracanã, e quando o marido fez a curva, ele sentiu que fez um tripidar no motor. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Ele foi tentar a marcha, parece que estava enroscando. Não tinha nada a ver com embreagem, não tinha nada a ver com marcha. Ele falou, o que tem de errado? Encostou na oficina, ela falou, olha aqui esse parafuso. Um parafuso que eu não conseguia tirar nem com aquela chave, ele estava solto. Né? E aquela tampa assim, estava balançando, assim, quase caindo no negócio. Ele apertou, pronto, ficou tudo funcionando bonitinho, não teve mais barulho, não teve mais problema. Quando as coisas estão funcionando, quando as engrenagens estão indo bem, as coisas não vêm. Quando alguma coisa sai do lugar, o parafuso sai do lugar, vem o barulho, vem o ruído, vem a reclamação, vem a ferrugem, vem os gritos, vem a dor, vem os ais. E nós, seres humanos, temos uma preocupação em estar bem. A gente quer estar bem. E de fato é assim que tem que ser mesmo. É assim que o Senhor nos ensina. A gente precisa sempre estar aí de cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para o nosso consumador da fé. Aí lutando cada dia pelo nosso pão, batalhando. É assim que tem que ser mesmo. E isso é algo assim tão sério que as crianças já desde pequenininhas, pode notar os menininhos que tem filho pequeno, menininho, conviveu com um piazinho pequeno, vai entender o que eu estou dizendo. Eles começam a crescer, eles começam a andar, daqui a pouco, pai, mãe, olha meu look, né? Ele ergue o bracinho assim e quer mostrar o look pro pai, e chama, e vai e mostra o look pro pai, e mostra o look pra mãe, pro vizinho, pra irmãzinha. Ó meu look, eu sou forte, né? Ele quer se mostrar. Ele já acha que já é o rei da cocada ali. Ele já acha que é o Hulk, é o Minho. Acabou de mostrar o Hulk pro pai. Foi lá pra fora pegar um carrinho, tropeçou, caiu, fez um ralãozinho pequenininho. Pronto, acabou o homem da casa. Cadê o homem da casa? Já estava chorando. Era forte, era bom. Queria se mostrar lá pai e mamãe que era forte. Daqui a pouco já estava choramingando de novo. E isso faz parte da vida. Você não tem essa preocupação com a aparência, tem essa preocupação com o que transmitir para o outro. Isso faz parte da vida e é assim que funciona em todas as áreas. E o rei, pensando nisso, preocupado com isso, ele coloca essas palavras. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando nós vamos para o dicionário e vamos ver o que é força, o dicionário me diz que força é o seguinte, vou ler aqui para vocês. Força é a causa capaz de produzir alteração na posição de repouso ou movimento de um corpo. É a faculdade de operar, mover-se e etc. É poder, energia, vigor, robustez, valentia e até mesmo destacamento militar. Então isso é força. A capacidade de eu colocar algo e aquilo que estava em repouso se movimentar. Pode ser no corpo físico, pode ser no material ali, ou pode ser no espiritual ou no meu emocional. Qual é a força que eu vou fazer para que algo aconteça? Qual é a força que eu vou fazer para que algo saia do lugar? Se seja leve ou se não seja leve. Esse copo, ele é leve, mas se eu for pegar essa tribuna, esse púlpito, já não vai ser mais tão leve. Essa é a força. E o rei diz assim, olha, existe uma força de um pote, existe a força do fraco, existe esse movimento, existe o dia feliz e existe o dia da angústia. Como é que nós vamos agir e reagir no dia feliz? Como é que nós vamos agir e reagir no dia não feliz? Qual é a força que nós vamos empenhar numa situação e em outra? O rei se preocupava com essa questão de mostrar. E quando nós vemos essa palavra mostrar aqui nesse texto de 24, o rei não estava falando assim de eu sair da minha casa e ir lá na esquina e ficar me mostrando como garotinho, eu sou forte, olha pra mim porque eu sou forte, olha pra mim porque eu sou um super crente, eu não caio, eu não me abalo, pode acontecer o que for acontecer que eu não vou me abater, eu não vou me abalar. Não, o rei não estava dizendo isso. O rei não estava
preocupado com a exibição. Ou ele não estava preocupado com simplesmente eu sair aí cantando vitória, dizendo eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Porque o forte ele não precisa sair por aí batendo no peito dizendo que ele é forte. Precisa? Não precisa. As pessoas veem nele a força. Quando Sansão pegou a porta daquela cidade, jogou nas costas e saiu caminhando quilômetros, ninguém precisou chegar para ele e perguntar: Sansão, você é forte? Todo mundo deduziu que ele era forte porque a porta tinha toneladas, ferro maciço. As pessoas olharam para ele e viram que ele era forte. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a força. Não, a gente fica dizendo: olha, eu sou forte, eu sou forte. Eu sou forte, não! Eu sou forte, eu venho no tranco. Como é que é isso? Como é que a gente lida com isso? Com situações? Às vezes esse peso aqui pode não ser nada para mim, mas às vezes uma outra pessoa pode ser. Às vezes isso aqui pode ser pesado demais para mim, mas para o outro pode ser que não seja pesado. É relativo essa questão de força para um e para outro. Às vezes para uma mulher algo pode não ser pesado e para uma outra mulher pode ser que seja muito pesado. Às vezes para uma mulher algo é pesado e para o homem não é pesado. Nós somos diferentes, Deus nos criou diferentes. E quando nós pensamos nessa situação que o rei está dizendo: olha, se você vai se mostrar fraco no dia da angústia, então a tua força ela é pequena. E desde que nós nos conhecemos por gente, a gente tem se esforçado para mostrar para quem quer que seja que nós temos uma força. É verdade ou não é? Porque senão nós não estaríamos de pé. Todo dia de manhã a gente acorda e para nós mesmos a gente quer mostrar que nós somos fortes. É que nem ali o gatinho, né? Olha o gatinho olhando no espelho, o que ele vê? O que aquele gatinho está olhando no espelho ali? O que ele está vendo? Ele está vendo um leão. Aquele gatinho, ele parece ser inofensivo, defeso, mas quando ele se olha no espelho, ele vê a força que há dentro dele. E o cristão deve ser semelhante a esse gato. Ele deve lembrar que dentro dele está o Espírito de Deus. E o que foi que deu a força a Sansão? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. A nossa força vem do Senhor. Salmo 18, 32 vai dizer assim: que é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos revigora, é o Senhor que nos dá vida, e nós sabemos disso. Quando nós buscamos em Deus a força, quando nós buscamos em Deus a energia, quando nós buscamos em Deus o vigor, a robustez, a valentia, a faculdade de operar algum tipo de movimento, nós caímos no lugar. É verdade ou não é? Quando nós empenhamos uma força em alguma coisa, por exemplo, um jovem que quer entrar na faculdade, ele vai concentrar as suas forças nos estudos. Ele vai fazer um cursinho, ele vai ler um livro, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquele outro. Ele vai empenhar toda a sua força, toda a sua energia em algo, porque ele tem um objetivo. Toda vez que nós temos um objetivo, é normal e é comum nós concentrarmos as nossas forças nos principais focos. Para quê? Para que a gente alcance o nosso objetivo. Para que a gente alcance. E o rei lembra: olha, se você se mostrar fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Nós somos fortes em Cristo Jesus, porque Ele nos deu a força. Mas se diante da adversidade, se diante dos problemas, diante das lutas do dia a dia, nós recuamos e não usamos a força que Deus já nos deu, o rei está dizendo: cadê a tua força? Tua força pequena. Não que Deus não tenha nos dado, Ele nos deu. É que nós não nos colocamos à disposição para usar aquilo que Deus nos deu. E o Senhor quer ver a nossa vitória. O Senhor quer ver a gente usando toda a nossa energia, toda a nossa garra, toda a nossa perseverança, concentrando nos nossos objetivos. Qual é o teu objetivo maior? Qual é o teu maior desejo? O que você mais precisa? Se você pudesse fazer um pedido agora, neste momento, o que você ia pedir? Feche seus olhos por alguns instantes.
pense neste momento, o que é mais importante para você? O que é mais importante na sua vida? O que você mais queria aqui nesse momento? Se você tivesse o poder agora de abrir os seus olhos e ver realizado algo, o que você gostaria de ver realizado? Eu digo a você, se você usar a força que está dentro de você, que é a força do Espírito Santo de Deus, se você acreditar no poder do Senhor, se você crer que Deus é poderoso para fazer milagres, eu digo agora neste momento que quando você abrir os seus olhos, você vai conseguir aquilo que você quer, porque depende da força que você vai empenhar no seu objetivo principal. Você quer ser feliz? Ande com Deus. Empenhe sua força. Empenhe sua força. Ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Verão que a sua força é pequena. As pessoas vão apontar em você que ele era fraco. Aquele lutou 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos. E agora está se mostrando fraco, derrotado. Por quê? Porque desistiu de lutar. Desistiu do objetivo. Desistiu do sonho maior. E não está mais empenhando a força que precisaria empenhar. Pode abrir seus olhos neste momento. Se você entendeu o que eu falei, você vai exercer a sua força a partir de agora. E coisas grandes vão acontecer na sua vida. Grandes. O dia da angústia chega na vida de todo mundo. Chega ou não chega? Infelizmente, às vezes dá vontade de dizer assim, para trás de mim, Satanás, mas não dá, o dia da angústia já está ali às vezes. Já chegou, já bateu na porta, eu estou aqui, não vou embora não. Vou ficar por uns dias. Às vezes acontece isso. Normalmente é quando a gente menos espera. Mas se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares forte no dia da angústia, então a tua força é grande. E o meu Deus é grande. O meu Deus é grande. A angústia significa uma grande aflição. A angústia significa desgosto, ansiedade, com opressão, agonia. E a gente não está livre de passar por isso. Estamos no mundo e no mundo diz que a Bíblia diz que tem sol e chuva sobre todo mundo. No mundo tem problemas, no mundo tem aflição. Mas Jesus fala assim, ei, olha para mim. Eu falo com você, olha para mim. O mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu venci por você. Eu não venci para que você vivesse angustiado, não. Eu não venci porque você vivesse triste, chorando, sofrendo. Não foi para isso que eu venci. Eu não venci para você viver na miséria. Eu não venci para você viver doente. Eu não venci, não, para você viver com problemas. Resolvi um, começa outro. Não foi para isso que eu venci. Eu não venci para você viver com dores. Eu não vivi para você viver com preocupações. Eu não vivi todos aqueles sofrimentos à toa, não. Eu não senti na pele a humilhação à toa, não. Eu venci o mundo para que você tenha vida e vida em abundância. Alegria, paz no seu coração. Para que você possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Acordar de manhã e conseguir ver o brilho do sol, ver o sorriso no rosto das pessoas, ver o quanto é importante aqueles que te rodeiam, aqueles que estão por perto, e valorizar tudo aquilo que o Senhor te deu, tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Foi para isso que Cristo venceu, para ver você feliz,
para ver você bem e para te esperar de braços abertos nos céus, naquele grande dia. Será um abrir e fechar de olhos que o Senhor virá. A trombeta vai tocar e nós vamos subir. Aquele que estiver preparado vai subir aos céus com o Senhor. Aquele que estiver preparado vai ver a glória de Deus. Aquele que estiver preparado e estiver se mostrando forte, mesmo no dia da angústia, o Senhor vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, entre para o meu reino, entre para o gozo do meu Senhor, porque aqui tem uma morada preparada para ti, tenho do bom e do melhor para ti. Filho meu, eu estava te esperando, eu investi em você, eu apostei na sua vida, eu acreditei na sua força, eu acreditei. E eu estou vendo você aqui com a vitória. Toma agora a tua coroa. Toma a tua coroa, porque perseveraste até o fim. Toma a tua coroa. O dia da angústia, muitas vezes ele vem, ele bate na porta das pessoas. Mas como é que nós vamos reagir? Vamos mostrar uma força pequena ou vamos mostrar uma força grande de união? Será que já paramos para pensar como Abel se sentiu? Quando depois de toda a alegria que ele veio do culto, ele olhou para o seu irmão: e aí, irmão, o culto estava uma bênção. E quando ele olha para os olhos do irmão, ao invés de ele ver o Espírito Santo, ele vê o ódio. Como que Abel se sentiu quando ele viu a raiva nos olhos de Caim e o seu próprio irmão levantando a arma contra ele? Como você acha que Abel se sentiu diante da morte? Como que Noé se sentiu? Deus deu chamada a Noé, Deus falou a Noé o propósito. Noé constrói a arca, ele construiu a arca, falou que em breve aquele mundo ia se acabar porque Deus estava dizendo. Como Noé se sentiu quando Deus fechou por fora a porta da arca? Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrava mais. Noé provavelmente tinha falado para os seus pais, para os seus parentes, para as suas tias, seus primos, do amor de Deus, que em breve o mundo ia acabar, que Deus ia colocar fim em tudo. E os seus parentes, seus amigos, os companheiros de futebol, os companheiros de escola estavam lá de fora. E começou a chover. Noé estava lá salvo com a sua família, seus filhos, sua esposa, suas noras. Mas havia pessoas que ele amava que estavam lá de fora. Mas foi decisão de cada uma delas. Elas não escolheram entrar. Elas não quiseram entrar na arca. Elas não quiseram a salvação de Deus. Elas rejeitaram a palavra e a profecia de Deus. E hoje é diferente? Não, não é. A igreja hoje é a arca de Deus. E existem Noés como eu nessa noite que estão dizendo: entrem na arca, venham para a presença de Deus, ande com o Senhor, em breve vai acabar tudo. Este mundo vai acabar e quem estiver fora da arca vai se acabar com ele. Vai acabar tudo. Como que Abraão se sentiu diante de um pedido de Deus? Quando Deus pede a ele uma prova de sua fidelidade. E Deus não pede um cabrito. Deus não pede 100 moedas de prata. Deus pede logo o seu único filho. Como é que você ia se sentir se Deus pedisse o seu melhor? Como é que você ia se sentir? Abraão passou no teste. Será que eu e você íamos passar nesse teste de Deus? Ainda bem que Deus não nos prova dessa maneira. Porque, infelizmente, se tivéssemos que ser provados hoje, irmãos, eu não sei se nós íamos passar no teste. Porque, infelizmente, nós temos visto uma geração de pessoas que não estão comprometidas com o Senhor nem com a sua palavra. Não é o caso da Igreja Logos, em nome de Jesus.
Você tem buscado a Deus. Amém, queridos? Senão você não estaria aqui. Como Abraão se sentiu? Ele não sabia que Deus ia dar o livramento de escape. Deus pediu e ele entregou. Mas com certeza aquele foi um dia de grande angústia para ele. Imagine cada passo que ele subia naquela montanha, sabendo que ia ter que sacrificar o seu próprio filho. Deve ter sido o dia mais terrível da sua vida. Mais terrível. E José? Como que José se sentiu? Era o menorzinho da casa, era o paparicado pelo pai, o paparicado pela mãe. Um dia no campo, os irmãos pegam ele e jogam ele dentro de um poço. Deixam ele gritando, chorando, com fome, com medo, no escuro, na dor, no frio, no grande calor. E de repente os irmãos tiram de lá, opa, agora é salvação, acabou a brincadeira. Não! Eles vendem José como escravo para o Egito. É traído pelos irmãos, porque deveria proteger, porque deveria cuidar dele. Judiam dele, fazem coisas terríveis. Vendem ele como escravo. Como que José não se sentiu? O dia da angústia que chegou na vida de José deve ter sido terrível. Foi abandonado pelos irmãos. Abandonado. E pior, entregue à escravidão. O dia da angústia de José foi muito intenso. Foi muito forte. E aquele dia, ó, ficou por tempos, por anos. Chegou lá, teve problemas. De um problema veio outro, veio mentira, veio calúnia, veio difamação, veio prisão. José sofre, mas ele persevera. Ele não desiste. Ele se mostra forte no dia da angústia. No dia da calamidade, ele não baixou a sua cabeça. Ele olhou para os céus e ele provavelmente deve ter dito a mesma coisa que Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Cristo está vivo. Eu não estou só. Não estou. Como que Moisés se sentiu? Depois de ter peregrinado no deserto, depois de ter lutado pelo povo, depois de ter visto grandes milagres e exercido ali a missão que Deus tinha colocado na mão dele, já no finalzinho da sua vida, acontece algo. 40 anos José sendo treinado no Egito. 40 anos José no deserto, recebendo um treinamento no deserto. Depois Deus chama ele vai e tira o povo do Egito, mais 40 anos peregrinando no deserto por causa da murmuração do povo, da rebeldia do povo. E vésperas de entrar na terra prometida, a Bíblia diz que Deus leva Moisés a um lugar alto. E quando Moisés chega naquele lugar alto, Deus fala assim: Moisés olha. E Moisés deve ter olhado. E eu imagino que ele deve ter olhado e visto a promessa, visto o melhor de Deus. E Deus ainda instiga ele: está vendo, Moisés? Você está tão pertinho. Moisés, você está aqui, mais um passo, Moisés, e você vai tocar na terra prometida. Você está vendo, Moisés? Eu estou vendo, Deus, deixa eu entrar logo. E Deus diz assim: não, pare. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Você pode ler na sua Bíblia lá, Êxodo 34, verso 4. Deus mostra a terra para Moisés. Moisés já tinha feito tudo para entrar lá. E Deus olha para ele e fala assim: você não vai entrar. Como é que ficou o coração dele? Imagina, você se esforça por algo, você batalha por algo, você investe em algo, você faz. E quando você está prestes de desfrutar daquela bênção, algo acontece. E você não desfruta daquela bênção. Talvez você tenha feito uma carne de panela no céu. E temperou, e cozinhou. E quando percebeu que ela estava assim, desfiando, quando chegou na hora de sentar na mesa e desfrutar naquele prato maravilhoso, alguém tira o prato da frente e diz assim: você não vai comer não, você vai fazer regime. Terrível. Não vai experimentar. Aconteceu com Moisés. Deus não deixou ele entrar. Deus não deixou. Angústia,
sofrimento, vício, preocupação, questionamentos, mas por quê? Na verdade ele sabia. Ele sabia por que ele não entrou. Assim como a gente sabe, porque às vezes Deus não responde certas orações. Sabemos ou não sabemos? A gente sabe quando pisa na bola. A gente sabe. Já pensou como Sansão se sentiu quando ele olhou para os lados, olhou para si e percebeu que o Espírito de Deus o havia abandonado? A Bíblia diz assim que Sansão, um belo dia, se deu conta que o Espírito de Deus o havia abandonado. Por quê? Porque Deus era mau? Não, porque Sansão era mau, desobediente. Deus tinha oferecido tudo para ele. Deus tinha investido na vida dele. Deus tinha apostado em Sansão. Esse vai ser o juiz sobre Israel. Esse vai ser um homem valente e corajoso. Esse vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. E de fato Deus usou ele por muitas vezes. E ele foi homem de autoridade, foi homem de poder, foi homem de valentia e exerceu a força que Deus dava a ele. Mas um homem que conseguia carregar toneladas nas costas, rasgar o leão no meio, o homem que conseguia matar um urso, o homem que com uma queixada de burro havia liderado e matado 1000 soldados numa única batalha, um homem que tinha toda a força, não conseguiu dominar a própria carne, o próprio corpo, e se deixou cair pelos cantos de uma piriguete. E o Espírito de Deus abandonou Sansão. Como ele se sentiu quando ele descobriu que o Espírito Santo não estava mais nele? Já pensou um dia você acordar de manhã e descobrir que o Espírito de Deus não está mais com você? Que nunca isso aconteça com nenhum de nós, jamais. Porque se tem algo terrível, o Espírito de Deus se afastar de alguém e desaparecer da vida de alguém. Não existe coisa pior, não existe. Como se sentiram os discípulos de João? Pregando a palavra, fazendo a obra, glória a Deus e aleluia. Um belo dia chega a notícia. Temos um recado. O que aconteceu? Nessa tarde, a cabeça de João foi colocada no prato. E eles tiveram que ir lá buscar o corpo e fazer o velório do profeta de Deus. O dia da angústia chegou para João. O dia da angústia chegou para os discípulos de João. O dia de angústia chegou na vida de Paulo, quando ele teve que enfrentar os açoites, as humilhações, os naufrágios, a mordedura da serpente, da víbora, as mentiras, as calúnias. O dia da angústia chegou diante desses homens. E todos eles se mostraram fortes. O dia da angústia chegou diante de Jesus, quando ele estava como homem nessa terra. Jesus havia vindo, homens o estavam seguindo, propósito da salvação, alegria, poder de Deus, salvação, curas, milagres, morto ressuscitando, mão que estava atrofiada começou a crescer e abrir os dedos, homem hidrópico, gordo, corpo cheio de água, de repente volta ao seu normal, pessoas possessas de demônios são libertas. Milagres e milagres e milagres. E Jesus ali fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas o dia da salvação da humanidade estava perto. E algo precisava acontecer. Jesus seria prestes, traído. E um dia antes ele diz assim: aquele que põe a mão no prato comigo vai me trair. Aquele que divide o teto comigo vai me trair. E no dia seguinte, um beijo. Judas chega e dá um beijo da traição. E eles levam o nosso mestre preso, cativo. Prendem ele, judiam dele, batem, cuspem na cara dele,
Falam coisas terríveis. Judio. Os soldados zombam dele. Judas o havia traído, de repente ele olha para o canto e Pedro está negando. Não, eu não conheço. É esse, você andava com ele? Não, aquele lá eu não conheço. Mas tu és galileu, falas como ele, eu não conheço. E Jesus está aqui. Judas tinha traído, Pedro estava negando, os soldados estavam zombando. Alguém estava batendo nele, outros estavam humilhando, outros estavam cuspindo nele. De repente, um estrondo e o prego entra nas suas mãos. E o sangue escorre pelo seu corpo. Seus pés são juntados. E ele vai sendo pregado naquela cruz. Uma mão está certa. Quando vai pregar a outra cruz que havia sido feita para Barrabás, o Barrabás um homem maior, e eles precisam esticar o braço de Jesus. Uma mão já está pregada, e eles estão esticando, até que desconjuntam e ele pega o outro braço. Ele estava como um homem naquela cruz. A angústia veio, a dor veio, o sofrimento veio. Irmãos, a gente bate o dedinho naquilo na cama. A gente só não fala palavrão porque é crente, conhece a palavra. Mas infelizmente tem uns que soltam umas cobras, lagartos e jacarés. Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Terrível. Os pregos atravessaram o nosso mestre. O dia da angústia veio diante dele. Mas a Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, ele não disse nada. Ele não gritou, ele não murmurou, ele não falou nada. Porque ele precisava passar por aquele sofrimento. Ele precisava passar por aquilo. E se ele chorar, se ele estremece, se ele gritar que eu não quero ir, não. E se ele gritar, ele ia se mostrar fraco no dia da angústia. E ele precisava se mostrar forte. Porque se ele não fosse forte, a salvação não teria chegado até nós. E ele nos amou tanto, que ele disse: Senhor, olha, se puder até afasta de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, faça a sua, Deus. Faça a sua. Eu imagino que talvez nesse momento Deus possa ter aberto a visão espiritual de Jesus e ele conseguindo ver ali como Deus, ele é homem, conseguindo ver como Deus lá na frente, anos à frente. E vendo numa igreja como essa, talvez aqui numa rua asfaltada, num bairro comum, ele vê pessoas de coração disposto, adorando e exaltando o nome de Deus, dizendo: ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. E ele diz: eu não quero saber, eu vou me mostrar forte. O dia da angústia está aqui diante de mim, mas eu vou me mostrar forte. E sabe qual é o nosso maior problema como seres humanos? É que a gente acha, só a gente tem problema. A gente acha que só nós temos problema. Às vezes, quando o arroz está acabando, a gente acha que é só nós, o nosso arroz que está acabando. Às vezes, quando o nosso filho está fazendo coisas assim que não é legal, a gente acha que é só o nosso filho que apronta. A gente acha que é só a gente que fica doente, a gente acha que é só a nossa família que tem problema de droga, a gente acha que é só a nossa família que tem problema de prostituição, a gente acha que é só o nosso bolso que falta dinheiro, a gente acha que é só no nosso ouvido que as pessoas maltratam, falam que não devem. Às vezes a gente esquece que existem outros problemas muito maiores. Muito maiores. Hoje aqui não vejo ninguém aleijado. Glória a Deus por isso. Não vejo aqui ninguém com problemas de saúde tão grave a ponto de estar no leito de hospital. Não, a gente tem pena, a gente vem na igreja andando e glorificando ao Senhor. Ninguém aqui está morrendo de fome. Ninguém aqui está sem roupa para vestir. Todo mundo aqui tem um refúgio. Todo mundo aqui tem um porto seguro. Se te mostrares fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Talvez você esteja pensando neste momento: pastor, esse dia de angústia está bem longe da minha vida, porque eu estou só no óbvio com Jesus. É glória a Deus e aleluia, amém! Mas você lembra daquele dia da angústia? Lembra ou não lembra? Foi difícil, passou.
Tem gente que ainda não passou, está passando o dia da angústia e o dia mau. E esse dia está fazendo sofrer, está doendo, está machucando, está pesando e o peso das costas está ali, sobrecarga. Tem gente que ainda vai passar pelo dia da angústia. Não estou desejando e nem profetizando nada de mal para ninguém. É que nós sabemos que é a realidade. Às vezes, pode ser que possamos ser poupados de coisas, mas o dia da angústia vem na vida de todos. De todos. Como é que nós vamos nos comportar diante do dia da angústia? Essa é a questão. Qual é a força que nós vamos empenhar nesse dia difícil? Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante daquela pessoa chata que fica no nosso ouvido todo, falando, que dá vontade de falar assim: chega! Cala! Para! Cansei, tô cansado, para! Como é que a gente vai reagir às adversidades do trabalho? Porque o nosso trabalho é nossa bênção, é nossa vitória, é nosso sustento. Mas às vezes não é fácil. Às vezes tem patrão que dificulta. Tem colega de trabalho que quer puxar o tapete, quer prejudicar. Às vezes tem rixa, briga dentro de casa, entre irmãos, entre, sei lá, marido e mulher, parentes, cunhados, tio, sogra, sogro, não sei. E a gente tem que saber lidar com isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com isso? Tem criança que desde pequenininha já tem que lidar com a adversidade na escola por causa de bullying. E vai! E tem que enfrentar a vida, tem que erguer a cabeça, tem que seguir em frente. Não pode parar, não. Porque se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porém, a tua força não é pequena. A tua força, ela é grande. Grande. Vai depender do quanto você vai usar a tua força. Porque quando as coisas vão bem e as engrenagens estão indo no lugar, nós não precisamos fazer força. Agora, se a engrenagem sai do lugar, aí requer de nós força. Força. Será que estamos dispostos a pagar o preço para empenhar força para lutar por algo? Por deixar de fazer algo? Para começar a fazer algo? Será que estamos dispostos a empenhar forças para mudar nossa vida e nossa história? Tudo depende da força. Tudo. Depende da força do nosso comportamento e da nossa atitude diante das coisas que acontecem no dia a dia. Eu quero ver com você no segundo livro de Samuel, se não é em Provérbios, volta. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu quero ver com você algo que aconteceu com o rei Davi. Eu quero que você reflita comigo na atitude de Davi. Alguns poderiam até dizer assim: nossa, ele é insensível, ele é frio, ele é calculista. No Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, quero ler com vocês o capítulo 12, a partir do verso de número 15. Segundo Samuel 12, 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou. Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, porém, lhe diremos que a criança é morta? Porque ainda mais se afligirá.
E viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam um com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos: o que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a, deitou-se com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Você entendeu o que aconteceu aqui? Davi havia tido um filho com Betseba. Você já conhece a história, sabe mais ou menos o que aconteceu. Davi havia cometido um pecado grande diante do Senhor. Ele se prostrou diante de Deus, pediu perdão e Deus perdoou. Mas Deus falou assim: Davi, eu te perdoo. Você não vai perder tua salvação, porque você está arrependido do que você fez. Eu vou te perdoar. Porém, Davi, vai vir a consequência do teu pecado. Vai ter consequência do teu pecado. E você vai ter que arcar com as consequências do teu pecado. E quando a barriga de Betseba cresceu, e o tempo foi passando, e chegou o momento dela dar à luz, a criança nasceu, e a alegria chegou. Porque aquela criança era filha da mulher amada. O rei poderia lá ter as suas outras mulheres, mas ele amava Betseba. E o filho dela era algo importante, porque era o filho da mulher amada. Era o filho da mulher amada. Assim como foi, para Jacó. José foi o filho da mulher amada de Raquel. Era algo importante. Mas logo que aquela criança nasceu, a alegria durou muito pouco tempo naquela casa. Quando a criança nasce, é a alegria. Que coisa boa, lindinho, bonitinho, fofinho, lindinho. De repente a criança adoece. E fica doente, doente, doente. E a Bíblia diz que a doença foi muito grave. E Davi se colocou aos pés de Deus. Ele confiava, ele sabia que Deus era poderoso para fazer milagres. E com o seu filho doente, qualquer pai no lugar de Davi faria a mesma coisa. Prostrou-se aos pés de Deus, começou a clamar por misericórdia, jejuou pela criança, orou pela criança e ficou clamando a Deus por aquela criança. E foi assim 1 dia, 2 dias, 3 dias. E se aquela criança tivesse permanecido por 1 mês, não sei lá quanto tempo, sabe Deus quanto tempo Davi também teria jejuado e clamado na presença de Deus. Mas isso perdurou 7 dias. Adoecendo 1 dia, 2º dia, 3º, 4º, 5º, no 7º, a Bíblia diz que a criança morreu. Os servos de Davi ficaram desesperados. Nossa, o rei vai enlouquecer com isso. Porque o menino estava doente, o rei não comia, o rei só chorava, o rei pranteava e jejuava na presença de Deus e estava desesperado. Imagine se o rei souber da notícia que a criança morreu. Ficaram preocupados e não quiseram contar ao rei. Ah, você conta, você não conta, é que nem aquela história, quem vai dar a má notícia, vai você, vai você, vai você. E de repente o rei percebe o murmúrio e o movimento. O que está acontecendo? Já sei. Morreu, né? Meu filho morreu. Morreu, meu Senhor. Ao invés de ele rasgar as vestes, como se fazia no Antigo Testamento, quando via uma má notícia, quando via a notícia de um grande problema, as pessoas rasgavam as suas vestes, tiravam as suas roupas bonitas do corpo. O rei provavelmente deveria tirar a sua capa, vestir-se de pano de saco, prostrar-se no chão, gritar, chorar, clamar, pegar a
Deus recolheu o corpo de Moisés, eles prantearam e viveram luto por 30 dias. Eles choraram a morte de Moisés. E chorar no luto é uma coisa natural. Quando a gente perde alguém que a gente ama, irmãos, chore mesmo. Não deixe aquela angústia matar você. Coloca para fora aqueles sentimentos. Só que neste momento, Davi tomou uma decisão diferente. Todo mundo esperava que ele fosse chorar ou tomar uma atitude, fazer algo desesperador. Mas o rei falou: morreu a criança. Morreu. Então também morreu a esperança de Deus curá-la. Então não tem mais por que eu jejuar, não tem mais por que eu ficar chorando e me lamentando. Agora eu me levanto. O rei talvez ali naquela posição de choro, de lamento, de busca pelo Senhor, ele se levanta. A Bíblia diz, quando o rei soube que a criança havia morrido, a Bíblia diz que o rei se levanta. A Bíblia diz que o rei se lava. Ele foi, tomou o seu banhinho, se lavou. A Bíblia diz que ele trocou de roupa, tirou aquela roupa suja de cinzas, aquela roupa simples. Ele troca de roupa, ele se unge com óleos aromáticos, seus perfumes. Ele se levanta, ele se banha, ele troca de roupa, ele se unge e ele vai para a igreja. A Bíblia diz que ele vai ao templo, ele vai à casa do Senhor. E lá ele cultua a Deus. E lá ele oferece sacrifícios a Deus. Lá ele entrega suas ofertas a Deus. Diante da adversidade, no seu maior dia de angústia. Qual é a força que nós estamos empenhando na nossa vida diante das nossas adversidades? Louvar a Deus quando está tudo bem é uma sensação. E louvar a Deus diante da dificuldade, o que nós vamos fazer? Tem gente que tem dó de si mesmo e quer que os outros também tenham. Tem gente que chega na igreja assim, se arrastando. Ai, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Daí tá, daí vai pro outro. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Daí vai pro outro. E tá lá. Quer que todo mundo veja que tá passando por um momento difícil? Quer que todo mundo tenha dó? Quer que todo mundo tenha compaixão e misericórdia? Ei! Para de ter dó de você mesmo. Levanta a sua cabeça. Adora a Deus. Adora o Senhor. Adora o Deus vivo. Diante da adversidade, diante do dia da angústia, Davi tomou algumas decisões. Enquanto tinha a chance de salvar a criança, ele jejuou e clamou pelo Senhor. O leite já havia sido derramado. A criança tinha sido morrida, tinha sido morta. Não podia mais ficar ali chorando, não adiantava. Então ele faz o quê? Vou continuar a minha vida. Morreu? Agora eu vou seguir em frente. Acabou? Agora eu vou seguir em frente. Agora aconteceu a tragédia. Eu sigo em frente. Perdeu o emprego? Vai atrás de outro. Reprovou de ano? Agora se esforça. Quando que vem, se estudar mais. Brigou com alguém? Vai e conserta, reconcilia. Perdeu dinheiro? Vai atrás para conquistar mais. A filha engravidou? Agora conselho é menor para não acontecer a mesma coisa. Segue em frente, ergue a cabeça. O outro lá foi para cadeia? Você não foi. Você não foi. Eu atendi aqui alguns anos uma senhora que desesperada que o filho estava na cadeia e só chorava. Eu, ei, você não está. E se está lá, é porque sabe por que está lá. É consequência de pecado. É triste, mas o que eu vou fazer? Nós devemos erguer a nossa cabeça e olhar para cima. O problema já veio? Agora vamos seguir em frente. Deu para arrumar? Então eu vou me esforçar, eu vou arrumar, eu vou consertar, eu vou jejuar, eu vou orar. E quando tiver o meu alcance para consertar, eu vou fazer. Não tem mais o que fazer? Agora eu vou seguir em frente. Davi fez isso. Tanto tempo que pessoas estão lutando para lutar algo, para mudar algo, para melhorar algo. Se até hoje não deu, e hoje você está percebendo, agora a história muda, então eu vou fazer o quê? Eu vou levantar, eu vou trocar de roupa, eu vou tomar um banho, eu vou me lavar, eu vou me ungir, e eu vou para a igreja louvar o Senhor.
A Bíblia diz assim: quando estiveres em jejum, não fica mostrando para os outros, não. Ai, eu estou com jejum, estou com fome, estou desmaiando de fome. Não! Quando você estiver jejuando e buscando ao Senhor, põe um óleo para a sua cabeça, põe uma maquiagem no rosto e sorria. Se mostre forte no dia difícil. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. O apóstolo Paulo certa vez estava reclamando para Deus: ai, Senhor, a cruz está pesada. Deus, a coisa está difícil para o meu lado. Só tem problema, todo mundo me persegue. Acontece comigo, coisa ruim. Só acontece comigo. Eu tenho problema assim, tenho problema assado. E diz assim: ei, Paulo, para, Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Para de chorar. Para de reclamar. Estão te perseguindo Jesus também. E ele comprou a missão dele. Depois que Paulo entende que a graça de Deus era suficiente para ele diz assim: Senhor, então é quando eu estou fraco que eu sou forte. Porque eu queria estar chorando e agora eu aqui estou sorrindo. Ah, Deus, a minha carne queria estar numa cama, se descabelando, chorando, não comendo, depressivo. A minha carne queria estar fazendo coisa errada. Mas é quando eu estou fraco que eu vou ser forte. Eu poderia estar ali, de repente, intentando contra a minha própria vida ou fazendo uma porção de besteira. Não! Eu estou na igreja, louvando e glorificando ao Deus vivo e com alegria no meu coração. Por quê? Porque a graça de Deus me basta. É o suficiente para mim. Muitos reclamam das lutas, muitos reclamam da adversidade, porém, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu estou forte, quando eu estou bem, é fácil ser forte. E quando eu não estou bem? Isaías 40, 29 diz assim: que Deus é aquele que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz forte aos cansados e multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo sem força? Há um Deus nos céus que pode te dar força. Há um Deus nos céus que já te deu força. Há um Deus nos céus que já derramou a sua graça sobre a sua vida. Use o poder de Deus que está em ti. Usa isso. A força está aí. Faça com que ela se movimente. Dê um movimento às águas, dê um movimento à sua vida. Dê continuidade. Erga a cabeça e diga ao fraco que eu sou forte. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. É bíblico. Joel 3. Profeta Joel, capítulo 3. Vem de Mateus para trás, que é mais fácil você achar Joel. Acha Mateus e vai folheando para trás. Eu vou encerrar com isso. Profeta Joel, capítulo 3. Quero ler com os irmãos o verso 10. Joel é depois de Daniel, depois de Oséias e antes de Amós, antes de Jonas. Joel 3. Diz assim a palavra do Senhor: forjai espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras, e diga ao fraco: eu sou forte. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para eles? Eles estavam em lutas, eles estavam em perigo, eles estavam passando por um momento difícil e precisavam ir em frente e seguir com a vida. Assim como eu e você precisamos erguer a cabeça e seguir com a nossa vida. Deus disse assim a ele: forjai as espadas das relhas de arado. O que é que você tem? Você tem um arado? Então desse arado faça uma espada. O que é que você tem? Uma podadeira? Faça dele uma lança, a arma da sua batalha.
Assim como um dia o profeta disse para a viúva: o que você tem? Você tem um punhado de farinha, faça uma porção de bolo. E você, o que você tem? Você tem um restinho de azeite, enche muitas vasilhas. E você, o que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, vamos alimentar uma multidão, então. O que você tem hoje? Você tem a força de Deus. Então diga o fraco: eu sou forte. Deus não gosta de pessoas que ficam choramingando. Deus não gosta de pessoas que são covardes. Deus não gosta de pessoas que assumem a fraqueza. Não. Deus gosta de homens e mulheres que são corajosos, ousados. Deus gosta de homens e mulheres que mesmo no dia da angústia levantam sua cabeça e vão para a batalha e lutam e perseveram. Deus não gosta de homens e mulheres que se deixam dominar por coisas. Não. Você tem força, você é maior. É você o leão e não o gatinho. Está em você a força. Se Deus está contigo, a força está contigo. Você tem poder para mudar qualquer coisa na sua história, na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O último texto, segundo livro de Timóteo 1:7. Segundo livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, lá no final da Bíblia. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Timóteo 1, verso 7. Segunda Timóteo 1, 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A tradução corrigida, essa leitura que eu fiz, que foi da Almeida atualizada, a corrigida diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza. Ou seja, qualquer que for a tradução, Deus está falando: eu não dei covardia para você, eu dei poder. Eu não dei temor, eu não dei medo, eu dei fortaleza, eu dei força. O que você vai fazer com a força que eu te dei? O que você vai fazer com a coragem que eu te dei? O que você vai fazer com a ousadia que eu te dei? O que você vai fazer? Eu não te dei um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, de garra. Seja forte. Hoje, no dia da alegria, hoje, talvez no dia da angústia, amanhã, no dia da alegria, amanhã, talvez no dia da angústia, eu não sei, mas nós precisamos ser fortes. Diga o fraco: eu sou forte. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Você está disposto a cumprir o que a palavra diz? Fazer isso. Não se mostre fraco no dia da angústia, se mostre um homem e uma mulher forte. Deus está dizendo: você não quer que você fique choramingando, quer que você vá para a luta, para a guerra e vença. Está passando difícil, está passando apertado, mas creia no poder de Deus e vença. Lute e você vai vencer em nome de Jesus. Se você receber esse espírito de coragem, esse espírito de fortaleza, e quer dizer comigo isso aqui, você sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos dar um brado de júbilo. Mas isso é só dos fortes e dos corajosos, porque os medrosos, eles não bradam. Eles não bradam. Os covardes, eles não bradam. Mas os corajosos, sim. Se você crê no poder de Deus, você vai fazer isso comigo neste momento. Eu vou orar e no final da oração você vai dizer: eu sou forte. Amém, meu amor? Glória a Deus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada neste lugar. Nós entendemos que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de fortaleza. Nós entendemos que o Senhor espera de nós que empenhemos a nossa força, a força que o Senhor nos deu. O Senhor espera de nós que batalhemos e possamos vencer as batalhas, as adversidades. O Senhor espera que nós possamos, ainda no dia da angústia, mostrar a força que está em nós, porque quem está em nós é o Senhor. E agora, neste momento, somos valentes e corajosos. Só aqueles que entenderam e compreenderam a palavra vão receber do Senhor um revestimento especial para vencer as adversidades no dia a dia. Por quê? Porque a igreja, eu sou forte! Aleluia!